Muito boa noite, tudo bem com vocês? Arrumando a minha arvorezinha. Minha arvorezinha de bons sentimentos, paz, amor, saúde, fé, vida, alegria, amizade e esperança. Na verdade, a arvorezinha é da minha mãe. Não é minha, eu estou me apropriando porque filho folgado, é assim, né? Ainda bem que reconhece. Muito boa noite a todas e a todos, é realmente um prazer estarmos juntos nesse nosso curso Aprendizes do Evangelho do Centro Espírita Beneficente Semente de Luz, na cidade de São Vicente, São Paulo, a rua João Ramalho 158. Muito bom estarmos juntos. Nada mais importante do que nos orientar, nos abastecer de Jesus, nos abastecer de amor para os desafios das nossas vidas. Muito bom, parabenizo a sua decisão. Muito boa noite, Jussara Regina, Isabel Amâncio. É muito bom que tenhamos persistido. A perseverança é uma das virtudes desconhecidas. Mas Jesus, no sermão profético, falou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a perseverança no bem, quando o mundo todo parece implodir, quando a política parece invertida, quando a família, quando a religião parece pervertida, que são esses nossos tempos, como previsto por Jesus, haverá falsos cristos e falsos profetas, falando sobre os nossos tempos. Nada mais importante do que nos atermos ao que é importante, como um marinheiro que no meio de uma tempestade, onde o seu barco vai para o alto, vai para baixo, vira, faz todos os movimentos, ele olha para o mar e não consegue ter referência de nada, não sabe para onde está indo. Ele precisa olhar as estrelas. É olhando as estrelas que ele sabe se está indo ou se está andando em círculo, se está indo para o rumo certo ou para o rumo errado. É a luz das estrelas, é a luz do bem, é a luz do amor, é a luz de Jesus que nós poderemos nos orientar no meio desse terreno instável como um mar, onde tudo nos parece perigo, como os raios e as trovoadas. Nesse momento que nós estamos vivendo, nada mais importante do que nos orientarmos, fixarmos nossas almas nas estrelas, nas luzes do céu. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, os nossos parabéns para todos nós que tomamos essa decisão hoje. Adelaide Ferreira, nossa amiga, colega de Prefeitura de Santos, a Cristiane Edreira Lopes, Cláudia Silva, Maria José Sobral, Marilza Ravalha, seja muito bem-vinda, Marilza. Maria Moreira, Rosana Godoy. É realmente fantástico a gente estar se reunindo em torno do que é fundamental. Parabéns para todas vocês que decidiram por estarmos juntos na noite de hoje. Hoje estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos acabando o nosso curso. O ano já está acabando. Nós vamos, no capítulo 28, que é o último, mudar um pouco esse ritmo. Nós temos dedicado um encontro para cada capítulo. E no 28, que é a coletânea de preces espíritas, nós vamos seguir a linha de Kardec e buscar raciocinar sobre as preces, sobre as orações,
e pensar as orações que o próprio Kardec nos propôs, já que são tempos onde todos os lugares, todas as pessoas que têm um pouco de fé que seja, estão se dedicando à oração. Nós precisamos pensar, raciocinar sobre o papel da oração, o que faz a oração forte. É esse o tema de hoje, para o qual nós pedimos a colaboração do alto. E a gente pede a colaboração do alto não com palavras, mas com a oração. A oração é a palavra que muda o nosso padrão vibracional. A oração não é necessariamente o Pai Nosso, Ave Maria, Prece de Caritas, oração de São Francisco, mas oração é tudo aquilo que elevar o nosso padrão vibracional. Você pode fazer isso cuidando de plantas, abraçando, pegando cristais. Você pode fazer isso cantando, dançando, pintando, escrevendo, ouvindo músicas que elevem a sua vibração, vendo imagens, mensagens. Nós precisamos ter um verdadeiro arsenal de orações no nosso celular, nas nossas casas, porque a todo momento estamos sujeitos a baixar a vibração. Então nós vigiamos as nossas vibrações para ver quando elas caem e seguindo a receita do melhor médico do mundo, vigiamos e quando a vibração cai, a gente ora. Não a oração de boca, não a oração de palavras necessariamente, mas todo o movimento, inclusive o Pai Nosso, Ave Maria, Prece de Caritas, quando conseguirmos fazer essas orações de coração, de forma que eleve o nosso padrão vibracional. Vamos lá? Então, começamos os nossos trabalhos pedindo a Deus, pedindo aos nossos espíritos protetores, espíritos familiares, eles que nos lembraram, está na hora de Jesus, está na hora de estudarmos com amor. E nós conseguimos associar a lembrança, a intuição que eles nos deram ao nosso curso Aprendizes do Evangelho. Então é todo um trabalho de equipe que nos fez estar aqui agora, ao qual nós imediatamente faremos a oração da gratidão. Muito, muito, muito obrigado, espíritos familiares de cada um de nós, espíritos protetores de cada um de nós, espíritos coordenadores desse trabalho, a nossa gratidão. Porque sim, nós hoje, atualmente, já nos reconhecemos necessitados da oração. E tão necessitados que nós precisamos tirar todas as ideias, todas as crenças que nós temos acumulado em torno da oração. E Jesus é quem vai nos ajudar a fazer isso. Limpar a nossa prática de oração de todos os contágios negativos, tóxicos que a nossa cultura religiosa colocou na oração. Então, a nossa gratidão, o nosso pedido de parceria, o nosso reconhecimento da nossa insuficiência e o nosso pedido de parceria com esses luminares, com esses instrutores, com esses servos de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus colocou em nossas vidas para, na medida das possibilidades, sempre que nós mesmos permitirmos, eles nos reorientarem, nos apoiarem, nos encorajarem nas fundamentais lutas que todos nós estamos sendo levados a travar. E se nós quisermos, porque Deus sempre quer, a vencer. Graças a Deus,
que essa coragem, essa lucidez nos seja expandida na noite de hoje. Assim seja. Vamos lá então, capítulo 27, Pedi e obtereis. Só o título já nos coloca diante de um impasse. Qual é o impasse da oração? Vamos lá? O trecho selecionado por Kardec, trecho inicial dos evangelhos que nos faz pensar sobre a oração diz assim, lá em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando orardes, é Jesus ensinando, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Quem pratica o ato religioso para arrogar virtudes, já recebeu o resultado só por fazer esse ato religioso na frente das outras pessoas. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Olha só, fora a religião de ostentação, Jesus fala contra a religião que precisa ostentar, que precisa demonstrar, fora os religiosos que precisam ostentar e arrogar virtudes. Há quanto tempo os religiosos têm essa triste prática de se colocar como superiores uns aos outros, entre religiões diferentes, e mesmo dentro das mesmas religiões, sempre aquela disputa entre os mais diferentes credos, entre os mais diferentes seguidores, não é? Jesus nos orienta a oração íntima, a oração interior, aquela que não depende, que não pode ser reduzida a um ato de conveniência, a um ato social, mas é um ato interior, um ato íntimo, porque só podemos nos conectar a Deus no coração, não na ostentação, como tem sido a religião, que por todos os lados fez das figuras mais simples e humildes, como eram, por exemplo, Buda, como era, por exemplo, Jesus, São Francisco de Assis e mesmo Chico Xavier. As religiões e os religiosos têm feito dessas figuras luminares templos dourados, grandes prédios, grandes construções, ritos chamativos. Essa tem sido a nossa traição aos luminares. Que nós acordemos para isso e aprendamos a religião interior, aquela religião que Jesus nos ensinou a buscar quando disse: o reino dos céus está dentro de vós. Outra passagem que Kardec seleciona para nos ajudar a tirar as impurezas das nossas crenças, das nossas práticas religiosas, especialmente ligadas à oração. Então a primeira foi para nós não orarmos para ostentar, não orarmos para arrogar virtudes, mas orarmos em nosso interior, em nosso coração. Na segunda passagem, nos evangelhos, nós ouvimos as seguintes orientações: quando vos apresentardes para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe,
a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. É muito interessante essa passagem que fala que a oração dissociada do perdão, ela perde o valor, porque ela fica sendo apenas uma prática verbal. Não, informa Jesus. Se quando nos apresentarmos para orar, tivermos alguma coisa contra alguém, perdoemos, limpemos o nosso coração como uma cozinheira, antes de cozinhar, verifica a limpeza dos seus utensílios. Qual é a cozinheira que cozinha com panela suja, mexe com colher suja? Não é verdade? Claro que não. Claro que não. O nosso instrumento de oração é a nossa alma. Se ela estiver suja de culpas e mágoas, a nossa oração não pode cumprir a sua função, que é elevar a nossa vibração. Precisamos do ato concreto. Antes de orar, se descobrirmos que alguém tem mágoa de nós ou que nós guardamos mágoa de alguém, façamos um compromisso de perdão. Perdoemos aqueles que erraram conosco, perdoemos os nossos próprios erros, quando se tratar de nós mesmos, nos comprometendo à reparação, à reconciliação, né? Então, a oração aqui, se no primeiro passo foi ensinada que não pode ser de ostentação, não pode ser um ato social, mas um ato íntimo, agora nós somos ensinados que a oração precisa do perdão. Que oração sem perdão, oração com mágoa no coração, oração com culpa no coração, não poderá surtir o efeito de elevar as nossas almas. Lições fantásticas, não é? Pense bem. Terceiro ponto. Jesus contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. Disse Jesus: 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro, disse Jesus, eu vos declaro que este que assumiu a sua condição de pecador, que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Uma terceira lição fundamental nos é colocada aqui. Só é possível alcançar a oração efetiva em humildade, reconhecendo a nossa incompletude, a nossa precariedade, é que nós potencializamos as nossas orações. Hoje em dia já é muito comum que certos líderes religiosos ensinem as pessoas a orar como quem exige as coisas de Deus.
É impressionante, nós vemos todo dia isso na televisão. As pessoas fazendo oração, exigindo as coisas de Deus. Pois aqui é Jesus, nenhum líder religioso de nenhuma religião. É o próprio Jesus que nos ensina a orarmos com humildade. Que esse orar com humildade é a chave que nos abre para a oração efetiva. Não é interessante? Depois, um outro trecho ainda nos diz assim, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Daí vem o nome do próprio capítulo, pedi e obtereis. Qual tem sido a nossa prática de oração? Quem nunca teve uma oração que não foi atendida, não é verdade? Se Jesus falou, pedi e obtereis, e nós temos a vivência de orações que a gente faz e que não são atendidas, há algum hiato, algum vazio a ser preenchido. No que nós estamos errando ao fazer as nossas orações? O que vocês acham? Para Jesus, o que ele nos fala nesse sentido é a falta de fé. Vou ler novamente. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Por que Jesus fala dessa forma, já que nós temos essa consciência de que muitas vezes pedimos coisas que não nos são concedidas? Porque o que acontece fora de nós é decorrência do que acontece dentro. A lei de atração depende da lei de sintonia. O que quer dizer isso? Lei de atração depende da lei de sintonia. Nós temos um poder magnético nas nossas almas. Nós atraímos as nossas auras, nosso campo eletromagnético que nós temos à nossa volta, atrai experiências que têm a capacidade de nos harmonizar novamente. Vivendo essas experiências, vivendo as pessoas que estão à nossa volta, dando atenção para elas, servindo essas pessoas, é que nós teremos a capacidade de aprender o que nós precisamos aprender, de curar o que nós precisamos nos curar. Como disse Gilberto Gil numa música, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E por quê? Cada um de nós está precisamente no lugar que mais necessita. Porque por causa da ação da lei de atração, que se verifica através dos campos eletromagnéticos de cada um. São esses campos que, quando desarmonizados, atraem situações que o irão harmonizar. Como um polo negativo atrai raios com elétrons positivos, como um campo de baixa pressão que atrai ventos de regiões de alta pressão, como lugares quentes atraem ventos frescos. Há por toda parte uma lei de atração, uma lei de harmonização, onde os polos diferentes se atraem, visando uma harmonização de todos. É por isso que os fatos acontecem conosco. É por isso que nós atraímos as pessoas que nós atraímos para as nossas famílias, para os nossos casamentos, no nosso ambiente de trabalho, na rua. Nada acontece por acaso, tudo vem em sentido positivo. E
os nossos campos desarmônicos atraem outros campos desarmônicos, de forma que quando nós olhamos a desarmonia dos outros, é na verdade um convite à reflexão. A própria psicologia diz isso, que o outro serve de espelho para nós. Então, muito cuidado nós que somos viciados na crítica, porque essa pessoa que você está criticando é um espelho. Cada vez que nós falamos mal de alguém, estamos falando mal de quem? De nós mesmos. Porque se alguma coisa nos incomoda, entre tantos defeitos que a humanidade tem, é porque aquele é um ponto fraco. É um ponto frágil da nossa alma. Alberto Almeida, um grande psiquiatra, espírita, palestrante, autor de diversos livros, ele fala que nos grupos terapêuticos dele, quando vem alguém se queixando muito de uma outra pessoa, ele tem uma resposta, um bordão, uma resposta que ele repete para todas essas situações. Ele diz assim: doeu? É teu. Pensem nisso. Cada coisa que te irritar, que te perturbar, entre os muitos crimes, os muitos erros que são cometidos à tua volta, cada coisa dessa que te irritar, que te tirar do prumo, vamos dizer assim, não é por outro motivo. É porque essa coisa fora se conectou com um ponto fraco teu e você se irritou por isso. Pense comigo. 2 homens saem à rua. Os dois se envolvem em situações conflitivas e nessas situações ambos são criticados, ambos são xingados como se fossem homossexuais. Certo? Se um deles se irrita ao ser chamado de homossexual, vai para cima, briga, bate e apanha. E o outro não liga, não dá importância para isso e segue o seu caminho, por que é que há essa divisão entre as pessoas? Ora, é claro que aquele que se irritou porque tem nesse ponto da sua sexualidade um ponto frágil. É claro. Não é assim? E é assim com tudo, meus amigos. Se você se perturba, se irrita, fica fora de si com abusos sexuais, com estupros, com corrupções, com qualquer tipo de erro humano, analise. Investigue-se. Pergunte para si mesmo: puxa, tanta gente tenta te tirar do sério, por que só alguns conseguem? É porque eles são espelhos. Não é isso? Essa lição é preciosa. Pois nós, sempre que nos percebermos irritados, fora de nós mesmos, fora do prumo, fora de harmonia, nós precisamos promover a harmonia, e isso a gente faz com a prece. É por isso que Jesus falou: pedi e obtereis. Porque quando nós pedimos em estado de humildade, sem arrogância, como Jesus ensinou aqui, nós já estamos com a oração pronta, com o estado de alma pronta para receber. É mais ou menos como se a ação, o bem de Deus, fosse a luz. Como se Deus fosse o sol e a ação de Deus em nosso benefício fosse a luz. Mas nós não recebêssemos o bem de Deus por estarmos numa casa completamente fechada em suas janelas e meticulosamente cobertas por cortinas grossas. Por isso a casa toda escura, as pessoas se trombando, se machucando, quebrando coisas, as plantas morrendo, tudo dando errado. É por falta de Deus? Claro que não. Claro que não.
É por falta de oração vamos pedir para o sol iluminar-nos? Claro que não. A forma da nossa casa se iluminar é com uma mudança efetiva no nosso padrão. Aí nós abrimos nossas janelas, abrimos nossas cortinas e o sol entra, revigora as plantas, dá cor para tudo, dá nitidez para todos os objetos. E só assim a gente deixa de tropeçar, deixa de se machucar, deixa de quebrar as coisas. A oração é isso. Por isso que ela não é apenas palavras. Por isso que ela precisa atingir essa mudança de padrão vibracional. Quando a oração atinge a mudança do padrão vibracional, ela alcança os seus resultados. Mesmo que os resultados não sejam exatamente aqueles que a gente pede. Por quê? Porque quase sempre nós pedimos nas orações que sejam atendidos os nossos desejos. E Deus muitas vezes não atende os nossos desejos, mas sempre, rigorosamente sempre, atende às nossas necessidades. O próprio Jesus pergunta: qual é o pai que o filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma cobra? Existe? Claro que não. Muito menos. Se assim não fazem os pais da terra, quanto menos vai fazer o Pai do céu. Se você realmente precisa de qualquer coisa, pode ter certeza que, em abrindo o seu coração e a sua mente numa oração sincera, você vai fazer com que aquilo que você realmente precisa aconteça. Por isso é que às vezes as pessoas pedem uma coisa e acontece outra muito diferente do que ela pediu, porque nós somos crianças. Nós não temos maturidade, nós não sabemos o que é melhor para nós. E assim como uma criança exige, quer, reivindica comer doce antes do almoço e a mãe e o pai não atendem, e ele acha que o pai e a mãe são maus por causa disso, Deus também nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. Se os pais da terra falam para os seus filhos: coma primeiro a refeição e depois sim você vai poder comer seu doce. Não é assim? Quem nunca ouviu essa frase? Os pais sempre falaram isso, não é? Deus muito mais. Sempre vai atender às nossas necessidades, porque é para isso que ele existe, é para isso que existe o educador, o pai, é para isso que existe o amor. Claro que nós abramos o nosso coração e sintonizemos com o bem, com a justiça, com o amor, porque aí as coisas, as portas, a luz vai invadir e tomar conta das nossas vidas. O que você acha disso? Vamos pensar nas nossas orações? Deixa eu ver. 8:03. Vamos fazer então a reflexão, ouvindo de cada um o que vocês pensam a respeito dessas lições, dessas receitas de purificação da nossa oração. Muito legal, Adriana Chaves, você está aqui, Ana Paula Caires, Vera Marassini, Andréia Guedert, Sônia Lopes, Márcia Lopes. Maravilhoso nós estarmos aqui e nos somarmos para cada vez mais amigos, cada vez mais juntos. Eduardo Vicente, Regina Helena, Bárbara Frias, Vera Souza. Vamos lá, vamos ver o que cada um aqui acha a respeito da oração, o que cada um traz em contribuição, porque nós precisamos, nas nossas realizações, como da cozinheira, limpar as suas panelas, os seus utensílios antes de cozinhar, limpar os próprios alimentos antes de cozinhar, não é assim? Se nós queremos nos aproximar de Deus, e a oração, sim, é uma fabulosa ferramenta de aproximação com Deus, nós precisaremos limpar os nossos corações
dessas prepotências, dessas arrogâncias que tanto sujam nossas orações no dia a dia. Vamos ver se alguém traz alguma questão. Se não, a gente vai... A Ana Paula trouxe um pensamento da seguinte forma: pensando em sermos crianças, fica mais fácil entender que somos pequenos e necessitamos do Pai o tempo todo. Essa atitude da humildade é fundamental para qualquer crescimento. Por quê? Sócrates já disse que é condição para alcançarmos a sabedoria conhecermos a nossa ignorância. Ele dizia: só sei que nada sei. Ora, aquele que acha que sabe tudo, é fácil de ser ensinado por alguma coisa? É fácil ele aprender alguma coisa se ele acha que já sabe tudo? Muito difícil ensinar um aluno que acha que já sabe tudo. Muito difícil para um médico realizar o tratamento de saúde para aquela pessoa que acha que não é doente. O alcoólatra que acha que não é alcoólatra sequer vai até o médico. E se for, não vai assumir as receitas, os tratamentos que ele prescrever. Não é assim? Toda mudança começa com a autoconsciência, com a humildade das nossas sombras, das nossas insuficiências, das nossas fraquezas. Quem orar com arrogância, como no exemplo dado por Jesus, esse não se harmoniza. Nós só nos harmonizaremos, só conseguiremos o atendimento das nossas necessidades, nem sempre dos nossos desejos, quando nós orarmos, aprendermos a orar em humildade. Não é? A Andréia de Pardo fala o seguinte para nós: boa noite, perdi meu pai faz 2 semanas e tenho encontrado, além da dor, muito amor e conforto através da oração. Aliás, nunca as fiz com tanto amor. E pode ter certeza, Andréia, que a oração feita com amor é um jorro de luz que faz uma ponte direta de coração para coração, do seu coração para o coração do seu pai. E como um cordão umbilical, esse canal de amor entre vocês vai fazer vocês se realizarem, vocês se nutrirem, vocês se fortalecerem uns aos outros. Maravilhosa a sua prática, muito obrigado pelo seu depoimento. Adelaide fala: quando entendemos que Deus nos dá o necessário, acabamos com a ansiedade, é a fé, pura e simples. Essa frase é realmente preciosa. Lembre-se dela, verifique se ela tem fundo de verdade. Aqui não estamos com dogmas para aceitar tudo que a gente fala, muito pelo contrário, mas leve essa oração com você, essa reflexão com vocês. Deus nem sempre atende nossas necessidades, mas sempre atenderá. De novo, Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. É uma frase que vem da verdade de Jesus, que nos pergunta qual é o pai que em seu filho pedindo um pão, ele lhe dará uma cobra. Claro que não, não é? A Marilza fala: a oração conforta o coração quando perdemos um ente querido. Sem dúvida, e conforta porque nos faz nos conectar ao amor. Todo aquele que perdeu um ente querido, que teve um ente querido falecido, precisa escolher não a falta do corpo, porque a morte é apenas a falta do corpo, mas precisa escolher a proximidade de alma. Você que perdeu um ente querido, meu amigo, minha amiga, esqueça a falta do corpo. Todos nós já sabíamos, ao ganhar um corpo, que um dia o corpo ia faltar. A única certeza que tem quem vive é que um dia vai morrer. Então não se apegue a essa perda, que era inevitável, que um dia ia acontecer certamente, mas se vincule com a união espiritual.
que existe entre você e o seu amor. E assim você será nutrida, será nutrido e nutrirá num milagre da multiplicação dos pães. Não é lindo assim? É isso que nós precisamos. Pense você no seu coração. Nós então, nesse momento, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, convidando todos vocês a estarem aqui na quinta-feira que vem, 19h30, nesse mesmo perfil, e a compartilharem essa reflexão para que outras pessoas possam também reavaliar a sua postura perante a oração. Que a oração seja para todos nós e sempre um parto, o parto do homem novo, que hoje está dentro de nós, pronto para nascer. Todos nós estamos grávidos e grávidas e trazemos dentro de nós um homem novo, e nesse momento pediremos a ajuda da nossa grande, fabulosa e amorosa parteira, Maria de Nazaré, para nos ajudarmos nessa hora de autotransformação, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe do amor, Mãe de Jesus, roga por nós, que tanto erramos até agora, nessa hora da nossa transformação, do nosso aprendizado, na hora do parto, de dar à luz ao homem novo, na hora da nossa elevação. Que com tua ajuda, a nossa regeneração nos habilite a estarmos e permanecermos na terra, mundo de regeneração. Graças a Deus, graças à dedicação de todos os amigos que estão aqui, muito bom aprendermos juntos. Grande abraço e até a próxima.